Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos usando aqui um pouquinho da tecnologia hoje para a gente poder fazer um bate-papo e apresentar algumas coisas para vocês. E eu acho que como a gente tem uma dificuldade hoje um pouco de se reunir, ainda mais com tudo que a gente está vivendo com relação à pandemia, né? É uma forma que a gente tem da informação chegar para todo mundo, legal? Então a gente vai usar e abusar o uso da tecnologia hoje, gravando um vídeo aqui para vocês, para a gente poder fazer um bate-papo com relação à nossa prestação de serviço, como é que a gente pode melhorar aquilo que nós estamos fazendo. A ideia é a gente usar essa ferramenta, não só essa, mas outras ferramentas, que é uma forma que a gente tem de se comunicar muito mais rápido, a informação chegar onde tem que chegar. Então, eu acho que na experiência profissional que eu tive, já falei muito com querer passar alguma informação, chegar em determinadas pessoas, mas não chegar num todo. E o que eu quero passar hoje aqui para vocês, ela precisa chegar em todo mundo. Então a forma que eu entendi que a gente pode fazer isso é essa informação, gravando esse vídeo para que essa informação seja divulgada e todo mundo possa receber a mesma informação e a gente prestar o serviço da melhor forma possível para todo mundo. Beleza? Vamos ver como é que a gente se sai, tá bom? Primeira vez que a gente está fazendo, então paciência aí. Se tiver uma falha ou outra, segura aí que a gente vai se resolvendo. E eu queria tratar algo com vocês hoje aqui, que eu andei lendo bastante, e eu acho que a gente consegue melhorar o nosso atendimento aqui, que é como encantar o nosso cliente, tá bom? Apesar de nós não vendemos o nosso serviço, a nossa prestação de serviço não é diretamente para pessoa física, mas nós vendemos e comercializamos o nosso trabalho hoje diretamente com pessoa jurídica. Mas apesar disso, quem recebe na ponta o nosso trabalho é uma pessoa. E querendo ou não, o boca a boca, né? Vou até colocar aqui, ó. O boca a boca, gente, é extremamente eficiente. E se você só faz isso, o boca a boca, quando você se encanta com alguma coisa. Quando você é surpreendido por alguma coisa que a gente recebeu. Então, uma forma da gente captar novos clientes é através da prestação de serviço bem feita. Ou seja, aquele cliente ficar encantado com aquilo que recebeu e fazer o famoso boca a boca, a famosa indicação. Tá legal? E isso só funciona quando você mesmo, quando já comprou alguma coisa ou quando recebeu algum serviço, você só falou bem daquele serviço quando você foi muito bem atendido. E olha que é interessante aqui, ó, pra gente pensar na nossa realidade, tá bom? Você já parou para pensar que quando você compra algum serviço ou quando você recebe algum serviço e que você gostou muito, para quantas pessoas você em média falou dele? Tem alguns estudos, alguma coisa que indica pra gente que quando você recebe uma boa prestação de serviço, você em média fala isso para 3, 4, 5 pessoas na média. Você fala bem da prestação de serviço que você recebeu, você conta para as pessoas. Ou se você comprou um aparelho ou alguma coisa que você gostou muito, você fala bem. Agora quando você foi mal atendido, coloca e pensa em algum serviço que você foi mal atendido. Para quantas pessoas você falou? Em média, algumas pesquisas mostram que você, quando é mal atendido, você vai falar entre isso, essa informação você vai passar para 10 ou 15 pessoas. Então, olha a diferença que faz uma boa prestação de serviço. Aqui na Limed a gente tinha um conceito que deve cair por terra, que é se a gente cumpre o contrato. Gente, contrato não se discute, cumpre, ok? Tá no contrato, vamos cumprir. Mas eu acho que a gente tem que sair um pouquinho da média. Qual que é a nossa média? Entregar o serviço. Acho que isso é só o que o cliente espera. Então a gente tem que ir num passo além para poder trabalhar com encantar um cliente. Porque só um cliente que a gente supera a expectativa vai fazer com que o nosso trabalho possa fazer o famoso boca a boca, a famosa indicação. Então a gente tem que hoje subir um patamar. E eu acho que a gente já tem feito isso hoje. Algumas ações pontuais que têm sido feitas hoje aqui dentro já leva a gente para esse caminho. Então a gente investiu nos últimos tempos em equipamentos novos. Nós investimos, agora nós estamos fazendo a coleta aqui, né, no nosso ambiente. Então, entrega de relatórios, a gente viu ontem aí, ou essa semana, né, Luciana, Driele, fazendo essa entrega de serviço. Então, são algumas coisas pontuais, gente, que vai fazer com que o cliente fique encantado com a prestação de serviço. Então, eu queria hoje colocar a primeira coisa aqui, gente. Eu estou dando 100% de autonomia para todo mundo resolver o problema do cliente. Eu já tenho falado isso algumas vezes aqui dentro da Limed, mas todos que trabalham aqui têm autonomia
para resolver o problema de um cliente. E isso, você ter essa autonomia, e quando isso chega na ponta, lá com o cliente, e ele sente que para quem ele ligou, para quem ele falou, para quem aconteceu alguma coisa, ele sentiu que essa pessoa se preocupou e resolveu o problema dele, já é uma forma do cliente se sentir encantado. Então, eu queria que vocês colocassem isso na mente de vocês e já para uma lição de casa, começassem a pensar e trouxessem para a gente aqui como que nós podemos fazer coisas, gente, talvez não precisam ser coisas extremamente grandes. Como que a gente pode fazer e achar soluções para encantar o nosso cliente no nosso ramo de atividade, na nossa prestação de serviço. Beleza? Vamos pensar um pouquinho, vamos fazer uma lição de casa para que a gente possa levar isso para o cliente. Talvez eu não estou na ponta do serviço, mas os técnicos, as gestoras, você que está aí digitando ou entregando, elaborando um relatório, um documento, como que a gente pode encantar esse cliente? Como que a gente pode trazer algo mais? Então eu gostaria que vocês trabalhassem hoje nessa mentalidade. O que a LMED pode fazer para entregar alguma coisa a mais? E nós temos que aproveitar esse momento que nós estamos aqui. Esse momento de mudança de marca, de passagem, para o cliente poder sentir que nós mudamos, que a realidade é outra, tá bom? E primeira coisa, nós vamos fazer isso essa semana, ó. Eu anotei algumas coisas aqui, eu quero pegar. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é uma pesquisa de satisfação com o cliente. Tem um indicador chamado NPS. Esse indicador tem até um livro escrito sobre ele. Esse livro o nome desse livro é A Pergunta Definitiva, que fala sobre esse indicador. Esse NPS, eu vou até copiar aqui, ó, pegar uma colinha. É Net Promoter Score. Então, Net Promoter Score. Ou seja, como que o cliente avalia a minha marca? Como que ele pensa a minha marca, tá bom? E esse indicador, que tem até esse livro, que é a Pergunta Definitiva, é uma pergunta única. E nós vamos fazer isso com os nossos clientes aqui da LMED. Por quê nós vamos fazer isso? Porque eu quero sentir hoje como que a gente está com relação ao cliente. Qual é a pergunta definitiva que nós vamos fazer para esse cliente? De 0 a 10, o quanto você indica a LMED para outras empresas, que nós só prestamos serviço para empresas, né? O quanto você indica, tá bom? Então, essa vai ser a pergunta que nós vamos fazer. Vai ser uma única pergunta. Nós vamos fazer outra pergunta de satisfação nesse momento. Nós vamos fazer uma única pergunta para os nossos clientes. O quanto você indica a LMED para outras empresas, ou para amigos, ou para conhecidos? Essa vai ser a pergunta. Nesse indicador NPS, ele ensina para a gente o seguinte, ó. As pessoas, as empresas que indicam a gente, que dão nota de 0 a 6, são empresas que possivelmente vão buscar outras soluções com a concorrência, tá bom? E não vão indicar a gente para outro cliente. Agora olha que interessante, ele mostra para a gente também, esse indicador, que aquelas empresas que avaliam a gente de 7 a 10, esse cliente aqui, a gente vai fazer esse filtro, esse cliente vale para nós 5 vezes mais. Porque esse cliente, além de indicar a gente para outras pessoas e para outras empresas, é o cliente que mais vai consumir o nosso serviço. Então, nós vamos fazer, nesse primeiro momento, vamos tentar fazer isso no comecinho da semana que vem. Nós vamos soltar essa pergunta para os clientes, nós vamos ver o feedback que a gente recebe. Por quê? É uma forma da gente medir, tendo essa consciência agora, que nós vamos trabalhar para encantar os clientes, tá bom? E para a gente poder medir um resultado, depois que todo mundo começar a entender isso e a gente começar a colocar isso como nossa filosofia de trabalho, nós vamos ver como é que isso vai refletir no resultado final, que é lá na entrega, lá no cliente, no serviço que nós prestamos no nosso dia a dia. Beleza? Então a gente pode ser surpreendido com uma nota muito baixa, mas é uma forma da gente olhar a nossa prestação de serviço e saber onde que a gente pode melhorar. Ou também, e outro ponto também é valorizar esse cliente que der a nota pra gente de 7 a 10. Porque esse cara consome muito mais a gente e indica muito mais a gente para outras pessoas. Tá bom? Então, nós vamos começar a fazer isso. Mas eu gostaria de receber de vocês sugestões, opiniões, ideias de como a gente pode fazer para encantar o nosso cliente na nossa prestação de serviço. Uma coisa que eu falo desde o começo, quando eu cheguei aqui em agosto do ano passado, aqui na LMED,
Gente, nós temos uma baita de uma estrutura de um prédio. Então, vou dar exemplo prático, tá bom? Como a gente pode encantar. E essa estrutura que nós temos aqui do prédio hoje nosso, cara, eu considero muito bonita, muito bem cuidada, muito bem projetada. São pouquíssimas empresas que têm uma estrutura dessa. Então, essa é uma forma simples da gente encantar. Eu tenho feito isso e gostaria que vocês fizessem isso. Comecem a incentivar os clientes para conhecer a nossa estrutura. Porque eu tenho certeza que pouquíssimas empresas têm a estrutura que nós temos. Então, incentivem isso. Essa já é uma ação que a gente pode começar a fazer agora. Quando você for visitar um cliente, for prestar um serviço, tá lá, fala, você já conhece a Elimed? Já conhece a nossa estrutura? Faça isso. Fala para ele, não precisa marcar, dá um pulinho lá, passa lá, recebe lá, oferece um café aqui para ele, mostra a estrutura que nós temos, porque isso vai encantar o cliente. A estrutura que nós temos, aonde o funcionário dele é recebido, como é que funciona o nosso atendimento, como é que o operacional nosso, como é que funciona, as nossas salas, nosso ambiente. Vamos encantar o cliente com aquilo que nós já temos. Então, algumas ações que o pessoal já tem feito aí, eu vi aí essa semana a Dri entregando relatórios de audiométrico, junto com a Lu, entregando alguma coisa de resultado de exames, não é? Então, gente, são pequenas ações, entenda isso. Nós não vamos encantar um cliente com grandes ações. Nós vamos encantar o nosso cliente com pequenas ações. Com pequenas coisas que cada um vai fazendo aqui. E o cliente vai se sentir valorizado e vai valorizar a nossa prestação de serviço e vai se encantar conosco e vai indicar o nosso trabalho. Então, são pequenas ações que nós vamos fazer no nosso dia a dia que vai levar esse cliente a ficar encantado com a nossa prestação de serviço. Tá bom? Então, gente, isso você pode perceber no seu dia a dia. Quando você recebe um mau atendimento, já foi tomar um café em algum lugar que aquela pessoa não sorria para você ou te atendeu mal, você provavelmente no seu inconsciente você não volta para aquele lugar. Mas quando você é recebido, eu vou dar uma experiência minha aqui, ó. Eu faço feira todos os domingos, domingo de manhã. Cara, eu tenho assim um bloqueio contra guardador de carro. Bloqueio. Para todos. Não sei porque eu já passei algumas experiências e tal. Mas tem um cara aqui lá na feira que ele guarda o meu carro, cara, que ele é muito gentil. Ele faz o serviço dele lá. Tá lá. Eu chego na feira muito cedo. E ele tá lá, prontinho, de coletinho, me recebe bem, pega minha sacola. Quando eu tô chegando, voltando com as compras da feira, pergunta se eu quero ajuda, pega minha sacola e tal. E cara, esse cara me encantou. Me encantou. Tanto que na última feira agora, eu não tinha trocado, não tinha 2, 3, 4 reais para dar para ele, só tinha uma nota de 20. E eu dei nota de 20 para esse cara. Porque o serviço dele me encantou. Talvez ele nem saiba que é isso. Mas a gente tem que começar a pensar hoje, mudar essa mentalidade nossa de prestação de serviço. Então pensem hoje, essa é a nossa lição de casa. Pensem hoje como nós podemos encantar o nosso cliente. Como que o nosso cliente pode se sentir surpreendido com a prestação que a gente faz. Então, qual que é a metanoia que a gente tem que fazer aqui? A mudança de mentalidade. Como eu vou mudar a forma de entregar o serviço que eu estou fazendo para aquele cliente. Tá bom? Então, o nosso objetivo, até coloquei aqui, ó. Nosso objetivo principal, gente, que nós temos que ter hoje aqui, qual precisa ser o nosso objetivo, né? É agregar de tal forma, de tal ponto o cliente, para ele virar um defensor da nossa marca. Vou colocar de novo aqui, ó. Nosso grande objetivo os nossos serviços é agregar de tal forma aquele cliente para ele virar um defensor da nossa marca. Hoje, será que os clientes estão sendo um defensor da nossa marca ou não? Ou eles estão se opondo à nossa marca? Então a gente tem que hoje pensar que eu estou agregando para aquele cliente que ele vai me defender se alguma coisa não der certo pelo caminho. Porque vai acontecer alguma coisa que não vai dar certo. Mas ele vai se saber que aquilo que a gente faz já tem encantado ele há muito tempo, então por isso ele vai defender a nossa marca. Isso precisa ser o nosso objetivo. Tá bom? Então nós vamos soltar essa pesquisa aqui, esse indicador baseado nesse NPS. Vamos ver como que os clientes respondem pra gente poder visualizar isso de uma forma, de um contexto geral. Então, e outra, importante ressaltar aqui, gente, o encantamento do cliente, ele se sentir satisfeito com a nossa prestação de serviço é o ponto final. Então a gente tem que pensar hoje em todo o trabalho que a gente faz, nas pequenas ações. Então,
Quais são as pequenas ações? Quando eu atendo um telefone, quando eu recebo uma solicitação daquele cliente, quando vem um funcionário dele ser atendido aqui. Gente, isso para mim é primordial. Quando um cara vem ser atendido aqui, ele tem que ser super bem tratado. Porque esse funcionário que vem ser atendido aqui é o mesmo que amanhã está numa outra empresa, que está num outro cliente, que hoje é ajudante, que amanhã é auxiliar, que depois virou administrativo, que virou gerente, que virou dono de uma empresa. E ele vai lembrar da nossa marca se ele tiver uma experiência aqui. Então, gente, todo mundo faz diferença na prestação de serviço, tá bom? Todo mundo. Não ache que o seu cargo hoje, ou que a sua função hoje aqui, a minha não vai fazer diferença. Não. A sua ação vai fazer diferença na nossa prestação de serviço, tá bom? Então, o encantamento é o ponto final. Então, para chegar nesse encantamento, para o cliente ficar satisfeito, super satisfeito ou mais que satisfeito com aquilo que ele contratou, vai depender da ação de todo mundo dentro do nosso ambiente de trabalho, tá bom? Então, seja você recebendo uma ligação, ou seja você executando um trabalho lá, ou fazendo uma audiometria, ou fazendo um exame, ou atendendo uma ligação, ou atendendo um paciente, coloque na sua mente como eu vou encantar essa pessoa hoje. Como que ela vai se sentir surpreendida, tá bom? Então a gente tem que sair do básico, vamos sair do raso e vamos subir o nível da nossa prestação de serviço hoje. Então, encantar, eu coloquei aqui, né? Encantar, não fazer somente. Encantar não é fazer somente o que o cliente quer. Presta atenção nisso. Ó. Encantar não é fazer somente o que o cliente quer. É agir de forma clara, transparente, ágil e na certeza que o nosso serviço está agregando valor para o cliente. Tá bom? Então vamos trabalhar nesse caminho e eu espero receber de vocês aqui lições de casa que vocês passem para encaminhem aqui para gente o que a gente faz hoje, o que a gente pode agregar valor na nossa prestação de serviço. Fica essa lição de casa para todo mundo. Vamos trabalhar em cima disso e vamos avançar. Beleza? Vou gravar outros vídeos aqui de alguns assuntos, mas esse eu gostaria que a gente trabalhasse bastante. A gente vai soltar essa pesquisa durante essa semana e vamos ver o retorno que a gente recebe. Legal? Vamos trabalhar bastante em cima desses clientes aqui, porque eu não sei se eu falei aqui, mas esse cliente de 7 a 10 vale para a empresa 5 vezes mais que o cliente que avalia a gente de 0 a 6. E vamos trabalhar esse cliente que pontua a gente de 0 a 6 para ele ficar de 7 a 10 e ele também ter um valor agregado para a gente possa prestar um serviço melhor, de melhor qualidade e que agregue mais valor. Ok? Conto com vocês. Valeu, gente.